Olá pessoal, a nossa entrevistada de hoje é natural do estado do Maranhão, é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Pará, já trabalhou na TV como repórter do SBT e da RBA, também trabalhou na assessoria de comunicação e jornal impresso. Rita Soares é professora da Estácio FAP desde 2011 e atualmente é repórter especial do jornal Diário do Pará. Rita, é um currículo bem extenso, né? Eu te pergunto, ser jornalista é difícil? Depende, sob vários pontos de vista. Sim, todo mundo acho que optou pelo jornalismo em algum momento da vida, já deve ter pensado o que eu estou fazendo aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa. Tem a questão dos baixos salários, a jornada de trabalho muito extensa, as dificuldades inerentes à profissão, mas o que eu posso dizer é que de um modo geral eu me sinto realizada naquilo que eu faço, apesar de alguns momentos assim, mais dificuldades, levo a refletir sobre se está fazendo certo, se outra coisa. Eu acho que dar aula me ajuda também, porque tem uma dupla jornada, uma parte jornalista, sou professora e umas coisas, isso me ajuda a respirar. Ainda na faculdade você começou a atuar no mercado com produção de TV, programa Academia Amazônia. Trabalhou como repórter na RBA e no SBT e depois foi para o impresso. Por que essa migração? Foi tudo meio acidental. Quando eu entrei na UFPA, eu ganhei uma bolsa. Em razão dessa bolsa, eu fui trabalhar como estagiária no trabalho, mas era um estágio na Academia Amazônia. Eu fazia parte de produção. A partir daí, fui estagiar na RBA como produtora, virei repórter de TV e depois saí da RBA para ir para o SBT. O jornal que eu trabalhava no SBT acabou saindo do ar por uma série de problemas. E aí eu decidi que era hora de tentar outro tipo de veículo, que era um veículo que já me interessava muito, que era o jornal impresso. Eu, sinceramente, também vou pensar uma coisa, eu não gostava muito da minha cara. E aí eu disse, vou tentar um impresso, que eu acho que eu posso render mais jornal impresso. E aí minha primeira experiência foi no Diário do Pará, depois no Jornal Liberal, para a Gazeta. Fiquei um tempo em assessoria de imprensa e voltei para o Diário, porque eu realmente fui fazer jornalismo. Agora eu tenho duas perguntas em uma. Você se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Pará e fez especialização em ciência política na Universidade do Legislativo Brasileiro, a UniLeg, e mestrado também em ciência da política na UFPA. Por que você decidiu ser jornalista e se especializar em política? Quando eu comecei a estudar jornalismo, foi nos anos 90 e era a época dos planos econômicos, etc. Então, o jornalismo econômico estava em alta. Então, meu sonho de consumo era trabalhar com o jornalismo econômico. Acho que todo mundo lembra da minha geração, tinha a Lilian como modelo, né, que traduzia o economês para a dona de casa, a Joemil Beth. Então eu tinha essa missão de fazer jornalismo econômico. E aí quando eu fui para o jornal impresso, eu comecei a trabalhar numa editoria que cobria política e economia. E eu percebi que eu me interessava mais pela política do que pela economia. Então, a hora que eu tive a oportunidade de me especializar, eu achei interessante fazer uma especialização em ciência política, que não estuda só a política partidária ou as eleições, os partidos, como muita gente acha, né, que a ciência política vai resolver problemas da política prática apenas. Mas eu me interesso muito pela teoria política, pela filosofia, né? Política, isso acho que me deu uma formação mais consistente e eu sentia falta disso, de mais leituras. Acho que como eu trabalhava e estudava na época do curso de comunicação, eu me sentia meio crua ainda em termos de leitura, de aprofundamento dos conteúdos. Na especialização, no mestrado, acho que eu consegui diminuir um pouco essa lacuna. Aproveitando que está falando de política, como você vê o cenário da política hoje no Brasil? Acho que como todo mundo, muita preocupação, né? Há um cenário
meio nebuloso, a gente não sabe como vão ser as eleições de 2018. Se por um lado a gente vê mais pessoas discutindo política nas redes sociais, nas ruas, as pessoas comentando, acompanhando sessões do Congresso, votações no Supremo Tribunal Federal, por um lado as pessoas estão mais participativas, por outro a gente vê um desencanto com a política e eu acho que isso pode nos levar para caminhos muito complicados, porque a política, bem ou mal, ela ainda é um caminho para você chegar a um consenso, para você pensar em políticas públicas. Então, essa demonização da política me preocupa. E eu queria saber também, assim como todo mundo, eu estou curiosa para ver, né, como vão ser as próximas eleições, como esses fatos que vêm ocorrendo vão impactar na campanha do ano que vem. Vendo que a política hoje no Brasil é de predominância masculina, você acha que a mulher no jornalismo encontra uma certa barreira para se inserir nesse meio? Acho que a mulher encontra barreira em tudo que é lugar, né? A começar por conta da dupla jornada a que nós estamos sujeitos, ainda tem aquela coisa de que a casa, os filhos são uma responsabilidade preponderante das mulheres. Isso, de certa forma, como não há uma divisão do trabalho equânime entre homens e mulheres, os homens acabam, né, acabam tendo mais oportunidades de se realizar no mercado de trabalho do que muitas vezes as mulheres. No jornalismo é um ambiente ainda bastante machista. Você tem uma maioria de mulheres nas redações, isso é inegável. As mulheres têm conquistado espaço, até porque elas têm estudado mais, acredito eu, são mais. Então, como a cobrança para elas é maior, elas acabam se preparando mais. Mas se você for ver os cargos de chefia, de comando nas redações, elas ainda são pouquíssimas. Diretor de redação, chefes, editores, então os cargos de direção ainda tem poucas mulheres. Isso reflete um pouco essa barreira que a gente encontra. A mulher trabalha, é preparada, mas será que ela vai dar conta de estar chefia? Então, em geral, quando tem um homem e uma mulher disputando o cargo mais alto, pensa-se logo imediatamente. Rita, você foi vencedora do Prêmio Professor Imprensa da região Norte, realizado pelo portal Imprensa, e concorreu com 5 professores e foi campeã com 31% dos votos. Eu gostaria que você me contasse um pouco dessa experiência. Foi ótimo, porque os próprios alunos, eu não sabia que estava rolando a concorrência. Os meus alunos de teorias da comunicação escreveram, votaram, fizeram a campanha. E eu fiquei muito feliz porque teorias da comunicação não é exatamente a disciplina mais popular, uma disciplina com muito conteúdo, muita leitura. Ela não é uma disciplina lúdica, digamos assim. Foram justamente esses alunos que me disseram estar apaixonados pela disciplina e que votaram em mim. Então, acho que o grande ganho aí foi fazer com que eles se interessassem pelas teorias da comunicação, que para muita gente pode parecer até uma visão utilitarista do conhecimento, para que serve, né, teoria, mas a teoria é fundamental para, junto com a prática, nos fazer pensar, analisar, refletir. Nós não somos apenas reprodutores, né, de conteúdo, nós também devemos nos situar no jornalismo, uma profissão para humanistas, e eu defendo que a gente esteja cada vez mais preparado para entender a humanidade. Rita, você tem uma empresa que presta consultoria em comunicação e atua em treinamento de porta-vozes. Como é que funciona? A gente faz os chamados Media Training, que são treinamento para executivos, políticos, profissionais liberais que precisam tratar com a mídia, de modo geral, com essas novas mídias também que estão surgindo. E a ideia é treiná-los, né, com as técnicas exigidas para falar para a televisão, para o rádio, impresso, como se portar nas redes sociais e mostrar que comunicação é uma coisa essencial, não é
bicho de 7 cabeças, né? E você pode até não querer falar, querer se esconder, mas isso não vai ser bom para os seus negócios, para a sua carreira. Aproveitar as ferramentas que tem, né, da melhor maneira possível. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Vou fazer um bate-bola rápido aqui, um ping-pong. Eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde a primeira coisa que vier na cabeça, tá ok? Televisão ou impresso? Impresso. Maranhão, Pará ou Brasília? Ai, meu Deus! Se eu falar Pará, os meus conterrâneos maranhenses vão ficar magoados. Então, assim, Pará é o lugar do coração, Maranhão é o lugar... é o lugar sempre, né? Para onde eu volto sempre. Um sonho? Sonho dar a volta no mundo. Uma reportagem inesquecível? Então, que eu tenho dificuldade de apontar uma, mas eu gosto, assim, algumas me marcaram, em geral na área da política. A cobertura do caso de contratações de funcionários fantasmas na Assembleia foi puro, que eu dei, que depois repercutiu e que acabou tendo consequências, condenações, etc. Eu gosto de ter feito isso. Desço do salto quando? Sempre. Eu só ando de sandália e só uso salto quando eu tenho algum evento e aí alguma amiga reclama que não fica elegante sem salto, mas eu prefiro mesmo uma sandália havaiana. O que te deixa mais irritado? Irritado. A burrice, a minha própria, inclusive, às vezes. Uma palavra? Amor. Só love, só love. Família é? Tudo. Para finalizar, Tucanos ou Barbalho? Olha, que coisa difícil. Acho que a gente não precisa... acho que não é essa questão que está posta, né? Eu acho que entre Tucanos e Barbalhos a gente deve optar sempre pelo que é melhor, pelo Pará, né? Mesmo que, às vezes, de repente, até uma união entre Tucanos e PMDB, sei lá, né? Se isso for melhor para o Pará, né? Entre Tucanos e Barbalhos, com os leitores e com os eleitores. Não desistam, apostem. Todo mundo fala que o jornalismo está acabando, isso eu acho uma falácia. O jornalismo é cada vez mais necessário nessa sociedade em que há um excesso de informações e muitas delas informações falsas, informações que deturpam a realidade. Ninguém melhor do que o jornalista para atuar nesse cenário. Se por um lado os empregos tradicionais estão desaparecendo, por outro eu vejo muitas oportunidades. Vejo alunos meus aprendendo, criando coisas incríveis, né, projetos maravilhosos, vocês assim, ainda na faculdade e pensando em coisas para fazer na internet. Então é isso, ler, se informar sempre e lutar para fazer do jornalismo realmente uma ferramenta para um mundo melhor. Todo mundo fala que o jornalista tem um papel social, muita gente diz que está meio fora de moda, mas eu acredito que tem sim, tem que manter isso, essa chama. Obrigado, Rita, por ter aceitado o nosso convite e participar conosco nos correspondentes. Essa foi a entrevista com a jornalista Rita Soares. Fiquem ligados e até a próxima.